Aloha, seja bem-vindo ao canal Onda Quântica. Eu sou Selva Salerno, ativista quântica, e hoje eu vou falar de duas coisas: do divórcio energético e os fragmentos da alma. O que esses dois termos têm a ver com a física quântica? É o que a gente vai ver agora. Bem, segundo a cura energética, né, ou cura quântica, enfim, a terapia, Theta Healing, idealizada por Diana Stibal, os fragmentos da alma nada mais são do que interações. Energia que a gente deu para alguém enquanto interagiu com a gente, se relacionou com a gente. Isso pode ser num relacionamento, isso pode ser num tratamento, numa correlação, enfim, que a gente tenha tido com outra pessoa e que nesse relacionamento houve aquela absorção ou aquela doação de energia. Então, essa pessoa ficou com um fragmento da nossa alma para ela, para si, e eu acabei absorvendo. Então, eu quero reaver isso, eu preciso reaver isso para poder curar alguma crença limitante, alguma coisa do gênero. Já o divórcio energético seria uma coisa similar, né? Só que o divórcio, pelo meu pouco entendimento, é quando uma pessoa não consegue se desapegar do seu parceiro ou parceira. Então, uma vez findada essa relação. Então, eu não consigo parar de pensar no meu ex, eu não consigo parar de pensar o que ele está fazendo, com quem que ele está, e a minha vida vive em função da dele ou dela. Então, isso seria o divórcio energético. Como fazer esse divórcio energético? Ou seja, é como se fosse um fio, né? Como se fosse um cordão que une ainda essas pessoas, mesmo que seja somente uma relação e não uma correlação, ou seja, somente de um lado, enquanto o outro já se separou, já se divorciou, ou deste lado de cá pode estar vivendo nessa situação ainda, ou de cá ou de lá, enfim, qualquer uma das partes. Então, essa pessoa precisa fazer um divórcio energético, precisa cortar, quebrar esse cordão para poder seguir a sua vida em frente. Ok, e o que tudo isso tem a ver com a física quântica? Bem, segundo a teoria quântica de campos, que foi uma teoria idealizada a partir das experiências e dos descobrimentos de um físico chamado Paul Dirac e de um outro físico chamado Richard Feynman, que contribuiu bastante para o estudo da eletrodinâmica quântica, nomes difíceis, né? E não somente o nome, tá? Ela é bem complicada mesmo. Mas assim, em termos gerais, eu não vou me aprofundar aqui em experimentos, nem em equações, nem nada do gênero. O que termina acontecendo? A interação de toda e qualquer partícula sempre vai deixar um pouco dela total ou parcialmente. E isso não poderá ser revisto ou reavido, né? Ou, de alguma maneira, solicitado novamente. Ou seja, tudo aquilo que estiver no campo e que uma dessas partículas levará para sempre, tá? Então, esse é o primeiro ponto que talvez o Theta Healing não consiga verificar na sua essência. Mas calma aí, que eu vou explicar como isso pode ser tratado. Então, por exemplo, quando duas partículas vão colidir, vamos supor, um elétron e um fóton, por exemplo, elas entendem, meio que se preparam e terminam emanando um tipo de radiação, tá? Para que essa colisão não aconteça. Seriam como se fossem bósons complementares que na verdade se chocam, porque na verdade a gente não...
Tudo que a gente consegue pegar, as coisas que a gente pega, na verdade a gente não pega. A gente tem a sensação de que a gente está tocando, mas na verdade você não toca a outra extremidade. São essas partículas complementares que fazem uma interação. Mas enfim, bom, dado essas interações, o elétron, como aconteceu, por exemplo, no grande experimento do efeito fotoelétrico do Einstein, o que ele fez? Ele emanou fótons, ele emanou uma luz, uma energia, numa placa metálica, e nessa placa metálica, a uma determinada frequência de corte, esse fóton, essa radiação, e a partir desse choque, se liberaram elétrons. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: o elétron absorveu parcialmente ou inteiramente, né, ou totalmente, esse fóton para poder sair dessa placa, para poder dar o salto quântico. Tá? E na teoria quântica de campos, no caso de um fóton, né, que esteja um fóton com muita energia, energeticamente muito alto, um grau muito alto de energia, ele consegue dar origem a um elétron e um antielétron, né, a matéria e antimatéria, como foi o caso do experimento do Paul Dirac. E quando essa matéria e antimatéria ela se choca, ela dá origem a outras partículas, por exemplo, os pions, X. E aí sucessivamente. Tá? Então, todas as interações que acontecem, todas essas flutuações quânticas, dão origem, obviamente, a outras partículas, mas cada uma leva um pouco dela. E o que acontece, Selva, traduz isso na nossa vida? Ok, explicado esse sistema fechado, como aconteceria na nossa vida, né? Então, é mais ou menos assim. Eu sou munida de um campo, né? O que são campos? São informações, né? Vamos dizer assim, para a gente entender um pouco melhor, são memórias, tá? Então, memórias que acontecem de todas as coisas que a gente vai gravando na nossa vida. Então, por exemplo, eu entrei num local, eu observo o local, eu presto atenção em tudo. Então, aquilo vai sendo gravado, assim como, por exemplo, essa câmera. Ela está gravando tudo que eu estou fazendo. Então, quando a gente entra num local novo, a gente tem uma informação nova de uma pessoa que a gente acabou de conhecer, ou qualquer coisa, um livro que a gente está lendo, um vídeo que a gente está vendo, um filme, enfim, a gente grava tudo isso e cria memórias, ok? Então, dependendo do que aquela memória ocasionou na minha psique, no meu sentimento, na minha percepção, dependendo do que aquilo me trouxe à minha vida, isso vai ficar gravado em mim, tá? Então, eu vou terminar estudando um tipo de energia e essa energia, ela me ocasiona uma amplitude de onda, ok? Então, quando eu vejo alguma coisa que me fez mal, aquilo faz com que aquela pequena lembrança, ela se torne grande, ela me sugue mais energia, ela amplie a onda. E aí onde me provoca, por exemplo, desesperos, raiva, choro, tristeza, depressão, enfim, tudo isso. Então, é isso mais ou menos que acontece quando eu interajo com alguém e eu me correlaciono com esse alguém e esse alguém me faz alguma coisa, algum dano. Então, quando alguma coisa, algum gatilho exterior me lembre dessa pessoa, ou me lembre desse local ou dessa situação, eu vou passar por aquilo novamente. Por quê? Porque o nosso cérebro também ele não entende passado, presente e futuro. Então, ele termina emanando, né, todos aqueles neurotransmissores e aqueles hormônios que vão me deixar a flor da pele. Então, é isso que acontece com os fragmentos da alma e é isso que acontece com o divórcio energético, ok? Existe uma relação de energia? Existe. Obviamente, tudo, né, no universo é energia e tudo que a gente se relaciona, como bem explicou a teoria quântica de campo, vai um pouco da gente e a gente dá um pouco de nós, né? Mas isso não quer dizer que você vai ficar sem alma, que você vai ter um fragmento da alma quebrado. Não existe isso, gente.
O que existe sim é informação. E dependendo daquilo, aquela informação que você está recebendo, você vai ampliar aquela energia que você recebeu e aquilo vai te ocasionar alguma coisa, algum tipo de reação. Ok? Então, assim, gente, a dica que eu dou, a reflexão que eu deixo para vocês é que, para quem estiver nesse tipo de problema, tente entender, observar quais são os gatilhos que estão ocasionando isso, tá? E parta para outra. Eu sei que não é tão simples assim. Para isso existem nossos amigos terapeutas, obviamente. Mas se você trouxer isso para sua compreensão, para o seu consciente, você vai conseguir entender como isso funciona e você entendendo você consegue controlar, certo? A compreensão, como eu sempre digo, né, é tudo que a gente precisa para a gente poder entender a física quântica e o próprio universo. Vou ficando por aqui. Espero ter esclarecido com essa pequena informação e a gente se vê no próximo vídeo. Super beijo, aloha, fui, até a próxima.